Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora partir para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí sobre as movimentações do preço e fazendo as marcações para o pregão de manhã, aonde a gente vai estar buscando as melhores oportunidades baseado no nosso operacional de Smart Money. Com isso a gente consegue sempre estar trabalhando em cima das melhores oportunidades com stops curtos e alvo longo. Isso é que é o nosso operacional, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a movimentação de hoje, né? Hoje nós tínhamos aqui, vou só colocar aqui que eu já tinha tirado, nós tínhamos esse order block aqui, marcado no estudo de ontem. O preço ele abre já ameaçando romper e voltando, né? E aqui é aquela famosa risk and try, que eu também acabei não fazendo nada por conta dos candles estarem muito grandes e stop muito alto. Mas aí a gente tenha o que como meta? Esperar a subida do preço até a nossa próxima zona de interesse, que na verdade é o que a gente estava esperando, né? O preço chegar aqui, ó, no nosso, vamos marcar aqui nos 5 minutos, no nosso 5 value gap, tá? Aqui é o que nós tínhamos nos 5 minutos. E aqui a gente vê que o preço ele sobe, no primeiro momento ele captura a liquidez desse topo e volta. Na volta ele segura nessa região de fundo aqui, ó. Por quê? Porque muita gente estava apostando nessa queda, nessa descida direto do preço, achando que ele tinha chegado aqui no alvo e queria descer. De fato, aqui deu uma excelente venda, tá, pessoal? Só que como a gente tinha um alvo muito perto, a gente ainda não estava pensando em vender. A nossa venda era exatamente onde ela ocorreu depois. Inclusive teve gente na sala que pegou essa venda aqui, na sala, não, lá no grupo do Telegram, que esse link está aí abaixo, né? E acabou fazendo um bom trade. Mas ele deu um bom trade aqui na subida, que foi onde eu bati a meta, tá? Um trade bem importante. Falando em Telegram, você acessa aí o QR Code, participa lá do nosso grupo, lá todo mundo posta os estudos, a gente faz as análises juntos, a visão de cada um para saber o que é que está acontecendo. Já aproveita e dá um like aí no vídeo, aproveita que não está fazendo aí, acompanhando o nosso canal, e já deixa aquele like no vídeo para fortalecer o canal. A gente já está passamos já dos 600 inscritos. Nossa meta é chegar nos 1000 e eu conto com vocês para isso. Eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos. Ontem nós tivemos mais de 100 visualizações no estudo de mercado de ontem e apenas 13 likes, galera. O vídeo tá ajudando vocês, começou a assistir o vídeo, por favor, deixa aquele like, que é isso que ajuda o canal, é isso que fortalece cada vez mais o nosso canal, tá? Então, faz aquela forcinha para nós lá e não esqueça de deixar o like. Aproveita agora aí que tu tá assistindo, tá ouvindo eu falar e já senta o dedo no botão do like aí para deixar a nossa ajuda lá, tá? Então, partindo aqui para o operacional do minuto, seguindo o que a gente estava vendo, eu acabei entrando nesse trade aqui e tive uma questão inusitada hoje. E se não fosse a queda de energia que eu tive aqui em casa, eu teria tomado stop nesse trade. Por quê? Eu entrei no trade aqui nesse order block, ó, eu vou marcar aqui para vocês verem. Eu entrei no trade aqui nesse order block aqui. Tá? Entrei mais ou menos aqui, ó. E ao invés de eu deixar o stop curto, eu afastei o stop aqui para organizar, para eu pensar onde que eu ia colocar a parcial, onde que eu ia colocar o alvo. E o que aconteceu? No que eu afastei o stop aqui para colocar essa saída, o preço subiu e acabou a energia aqui de casa. E aí todo esse período aqui, ó, eu fiquei no escuro. E eu tava com a primeira saída aqui
Eu só baixar aqui. Eu tava com a primeira saída aqui. A primeira saída minha era aqui nesse topo. E a segunda saída era aqui na base do order block. Tá? Aí o que aconteceu? Fiquei nesse trade preso e a luz foi voltar por aqui, ó, 11 e pouco da manhã. Foi a hora que o preço estava nesse range aqui, ó, que a luz voltou. Eu não tenho mobile instalado, mas como o stop estava aqui, que era dentro do meu limite diário, né? Eu deixei o stop abaixo, lá embaixo, mais dentro do meu stop diário. Aí acabou não me pegando. E aí depois eu consegui, nessa descida aqui, aí eu entrei com mais 2 contratinhos, porque eu tinha tomado um stop antes disso. Tinha tomado um stopinho aqui, ó, nessa região. Eu achei que ele fosse subir direto, ele deu essa descida. Tomei um stopinho aqui. Aí depois eu entrei com mais contrato aqui, fiz uma parcial curta, só para diminuir o stop, né? Para aí o meu stop, só limpar aqui. Aí minha entrada ficou aqui, o meu stop estava aqui, ó. Aí eu fiz uma parcial aqui, né? Fiz a parcial curtinha, trouxe o stop aqui para baixo. Aí eu saí no segundo contrato, eu saí aqui. E o contrato que ficou, o meu alvo era aqui, era esse order block. Só que aí ele fez isso, voltou, fez isso. Quando ele fez isso aqui e fechou esse engolfo aqui, ó, aí eu zerei. Aí eu saí nesse cara aqui, ó. Eu falei, a gente tá num fair value gap. Ele segurou. Desculpa, pessoal. Aqui eu tinha uma zona de liquidez nessa região aqui. Ele segurou aqui, rejeitou aqui e repare, esse candle preto fechou abaixo dessa zona de liquidez. Eu falei, esse preço ele vai voltar daqui. Aí eu acabei estopando aqui. E aí eu acabei fechando com os 792 pontos, né? R$158, que era a meta diária da mesa proprietária. Aliás, era mais do que eu precisava fazer a meta, tá? Então, aí depois acabei indo embora, fui ver o jogo do Brasil e não olhei mais. Depois, quando eu voltei à tarde para olhar o mercado, eu vi que ele tinha atingido o nosso objetivo e tinha dado a venda que a gente estava esperando. Mas o importante é isso, meta batida, assim como tivemos vários alunos ali no grupo do Telegram que bateram a meta cedo, né? Todo mundo foi embora ver jogo e de tarde ainda teve gente que ainda pegou essa descida aqui. Pois ainda tive gente no estudo ali no grupo que postou que pegou essa descida e ainda teve um que pegou essa compra aqui no final do dia, fazendo 400 pontos quase aí, depois dessa rejeição aqui no fundo, nessa zona de liquidez. Então esse foi o nosso dia. Falando dos nossos estudos aí para amanhã, a gente bota aqui nos nossos 5 minutos, que a gente está usando mais ele agora para o estudo, por causa que 15 minutos está dando candles muito grandes. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai atualizar esse order block de baixo aqui. Nós temos toda essa região que foi rejeitada. Então aqui nós temos um order block bem grandinho. Inclusive eu vou deixar ele verde por conta de ser uma região maior. A gente vai olhar aqui no 1 minuto, ver se tem alguma coisa que dá para a gente marcar aqui dentro como sendo uma região, e não tem, ó, a gente olha que no 1 minuto ele subiu e foi embora direto, então a gente não tem, a gente tem realmente esse cara aqui, ó, no 1 minuto, olha o tamanho do order block que a gente tem aqui, tá? Então esse cara é aquele cara dos 5 minutos lá, que é o que tá valendo. E essa região aqui que a gente vai aguardar, só que aqui é uma zona que eu não conselho entrada de risco, porque são stops longos, né? Extremidade. Aí a gente tem o que mais aqui? Nós temos essa região aqui ainda a ser testada, esse order block aqui com essa zona de liquidez, tá? Que o preço pode fazer isso aqui para tentar ir buscar os níveis superiores, visto que ele está segurando nessa região, tá? O que que a gente tem que aguardar para amanhã? Aguardar a abertura do mercado onde ela vai ser.
Aqui, ó, nós temos... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Essa região aqui já foi mitigada, já não existe mais. A gente tem esse order block aqui ainda, que a gente pode esperar. Por quê? Porque a gente tem um order block que ele foi apenas tocado, e eu subi um pouco essa região, porque aqui, ó, é uma zona de liquidez. Tá vendo? Isso aqui no 1 minuto é liquidez. Então, pode ser que esse preço, quando ele chega aqui, ele dê aquela violinada para capturar a liquidez para continuar caindo. Lembrando que no movimento macro, a correção desse preço, ela é até aqui em cima. O ponto ideal de venda desse gráfico é aqui, tá, pessoal? Então, a gente aqui nessa... Olha só para vocês não se perderem, a gente marcando a nossa ferramenta, né, de compra e venda, o último movimento, essa aqui, ó, entre os 62 e 69 é a área de compra, de venda. Aqui nós estamos exatamente ao contrário, ó. Quando a gente traça a ferramenta de cima para baixo do último movimento, a gente vê que a gente está em uma zona compradora. Que zona compradora é essa? Enquanto ele estiver acima dessa região azul. Por quê? Porque essa região azul aqui, ó, é o nosso choque. Na verdade, ele já fez o choque aqui, tá? Então, essa zona azul, teoricamente, é a zona que a gente aguarda por uma melhor compra para ir tentar buscar alvos lá na parte de cima. A gente tem esse Fair Value Gap aqui do 15 minutos que ele tem que vir buscar. Tem esses order blocks aqui, tem Fair Value Gap do 15 aqui em cima. Então, tem muita coisa vendedora lá em cima. Então, é muito provável que o preço vá buscar essas regiões aí para capturar essa liquidez que está parada lá em cima, tá? Por isso que vocês precisam ter muita atenção. Quer ver, ó? Vamos olhar aqui só os 60 minutos para vocês verem qual é a situação. Olha aqui, ó. Tá? Nós tivemos isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, olha aqui, ó, esse order block aqui, que já está filtrado, esse Fair Value Gap, que é 15,60, e eu tenho mais esse imbalance aqui, ó. Eu tenho mais um imbalance aqui desse candle. Então, tem muita coisa ali em cima para capturar. E o preço, ele teve um candle de 60 minutos extremamente forte. Então, olha aqui, ó, nós tivemos esse candle muito forte, e esse outro candle que tentou descer, o segundo candle de 60 minutos de hoje, onde ele foi rejeitado e depois ele teve o seu topo violado. Então, o que a gente tem de movimentação aqui? Ó? Nós temos isso aqui. Ó. Então, pode ser que aconteça isso. O que a gente tem que aguardar amanhã? O que vai acontecer nessa região aqui, ó, porque quando vocês prestam atenção, essa região aqui do limite, ela é próxima aos 50% desse candle de 60 minutos. Então, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com alguma captura de liquidez aqui para voltar a subir. Por isso que eu deixei os Szinho da liquidez presa ali, tá? Muita atenção aí nos estudos. Eu vou deixar até essa FIBO aqui, para a gente saber que amanhã a gente está dentro de uma área compradora. Claro, se ele romper isso aqui para baixo, a gente vai aguardar ele fazer a virada, tá? Nessas regiões aqui, ó, o risk and try é só se aquele stop de 150 pontos estiver habilitado, que é o que a gente tem o limite da entrada de risco, o stop de 150 pontos, tá? Muita atenção nisso daí, beleza? Então, isso aqui é o que a gente tem no gráfico do índice. Deixa eu voltar aqui para os nossos 5 minutos. Para deixar aqui na tela. Deixa eu sair do lugar aqui. Tá. Pronto. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar foi bem lateral hoje, mas deu aí algumas coisas, né? Ele abriu fazendo um choque. Ele abriu aqui, ó, fez um choque, ele vinha fazendo topos e fundos mais altos. Ele abriu, já veio com tudo, rompeu o choque, essa captura de liquidez. Aí ele lateralizou
fez aí, ó, capturou liquidez em cima, capturou liquidez embaixo. Então, assim, fez essa consolidação aqui, ó, e deu trade para todos os lados nessa consolidação, né? Até que ele resolveu descer. Deu essa entrada aqui, ó, e foi no alvo, que era o fundo aqui desse order block. Depois disso, ele resolveu voltar, tá? Agora, desculpa, pessoal. O que a gente tem que prestar atenção no dólar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tá indo. Nós temos aqui embaixo, isso aqui já foi mitigado, nós temos aqui embaixo esse cara aqui, ó, temos um order block aqui embaixo, perto desse outro, então são duas regiões muito próximas. Vou até ver se esse outro aqui eu não consigo filtrar mais. Ele tá aqui, vamos deixar considerando mais essa extremidade aqui, ó, tá? Pra gente ter se por acaso dar uma entrada mais específica. E outra coisa que vocês têm que ter atenção aqui é isso aqui, ó. É esse gap, esse imbalance que gerou aqui, logo acima do order block. Então, muita atenção se caso o dólar venha a testar essa região. Por quê? Porque ele pode chegar aqui e nem bater no order block. E caso contrário, ele viola, a gente tem order block abaixo para tomar decisão. Mas eu aguardaria o order block, tá, pessoal? Eu não operaria direto no gap, esperaria o order block. Ok? Então, assim, ó, fora isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente tem que marcar o quê? Esse fundo aqui, ó, que a gente tem liquidez. Cuidado com o falso rompimento nessa região de fundo, tá? Porque vocês veem que ele já bateu aqui e segurou. Então, pode ser que ele faça aquela manipulação aqui para voltar a subir. Tá? Muita atenção nessa região aí do dólar. Essa região aqui já foi mitigada. A gente tem aqui... a gente mantém aquela região lá do topo. E a gente tem aqui também, ó, essa outra zona aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês, para a gente ter atenção, que é essa região de liquidez aqui, ó. Nós já tivemos muita coisa aqui, tá? Então, aí o dólar está num range. Tem que esperar. Se ele subir aqui, tem que aguardar que aí a gente tem compra com alvo até aqui em cima. Beleza, galera? Então, era isso. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Um grande abraço a todos. Até amanhã à noite no nosso estudo.